Lá no finalzinho dos anos 80, Stephen King lança um livro chamado Tripulação de Esqueletos. Livro esse que é um compilado de vários contos. Dentre esses contos está o conto O Macaco. Conto esse que é curto, mas causa impacto. E que por mais que tenha uma ideia meio besta de um brinquedo assassino, consegue trazer à tona os medos pessoais, tanto das crianças quanto dos adultos. Com esse material base, Osgood Perkins, um diretor muito falado nos últimos tempos, resolveu fazer a sua própria visão sobre esse filme, misturando, adivinhem, comédia. Mas será que deu certo? Eu só vou dizer para vocês que esse filme me fez quase sair do cinema. Eu só não saí e aguentei porque eu precisava gravar essa crítica para vocês de maneira mais contundente. Então vamos falar o porquê que eu quase saí, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante ter você por aqui. Curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que adora ir no cinema ver esses filmes hypados. Não só por ser uma adaptação de um conto do Stephen King, que por si só já é um nome de muito impacto, mas também por ter mais uma vez o diretor Osgood Perkins trazendo a sua visão sobre uma obra. Nós tivemos o Longlegs, que foi muito criticado e muito amado por várias pessoas. No meu caso, eu não gostei tanto assim. E agora a gente ficou curioso para saber o que ele faria com um terror misturado com comédia. Aí já começa a estranheza. Mas aqui a gente vai acompanhar a história dos irmãos gêmeos Bill e Hall, que são muito diferentes entre si. A gente acompanha eles quando criança, de imediato ali na nossa rodagem, e quando crianças tem um que é o mais CDF e o outro que é aquele atentado mesmo, que não gosta do seu irmão e vive metendo ele em encrenca, inclusive. E eis que essas crianças não têm mais o pai entre elas pelo fato de que ele foi comprar cigarro, como diz a mãe deles ali, e desapareceu. E eles ficam ali remoendo toda essa situação, a mãe continua muito magoada, parece que ele abandonou há pouco tempo essas crianças, pelo menos é isso que o filme tenta nos fazer entender, e eles têm um lugar específico da casa, uma espécie de armário, onde eles guardam alguns souvenirs que esse pai trazia de viagens, afinal ele era piloto de avião. E eis que essas crianças resolvem mexer naquele lugar que era até então intocado, porque a mãe deles não dava muita atenção para aqueles objetos, e acabam encontrando um macaco dentro de uma caixa super misteriosa, muito bonita, e está ali um macaco que também por si só é bonito e bem feito. E esse macaquinho, ele tem uma espécie de bateria que ele supostamente tocaria em algum momento, mas ele está com um brinquedo parado. E essas crianças rodam atrás dele uma espécie de chavinha e ele não faz nada. Só que depois de um tempo, ele acaba meio que se dando corda sozinho e tocando a sua baquetinha. E junto com a sua baquetinha fica um sonzinho ambiente. E eis que uma pessoa morre de maneira trágica logo no momento em que ele faz esses movimentos. Eis que esses garotos começam a pensar que talvez esse objeto inanimado tenha alguma coisa a ver com essas mortes. E isso começa a se tornar uma certeza quando outras pessoas começam a morrer justo no momento em que esse macaco toca as suas baquetas. E eis que quando eles se dão conta de que o objeto é amaldiçoado, eles tentam se livrar desse objeto. E ele fica sumido por um bom tempo. E eis que na fase adulta desses gêmeos, ele volta mais uma vez para aterrorizar essa família. Só que dessa vez, o Bill, que é um desses gêmeos, tem um filho e ele vai fazer de tudo para lutar contra esse macaco, evitando com que esse mal chegue próximo da sua nova família. Como disse na minha vinheta, eu quase levantei e fui embora no meio da sessão desse filme. E não foi porque eu fiquei aterrorizado, porque as cenas eram muito sangrentas, porque o sangue jorrava na tela, mas foi pela qualidade que eu encontrei. Fazia muito tempo que eu não me sentia assim vendo um filme no cinema, que era revoltado, com raiva, porque o filme é muito ruim. Para mim, pelo menos, eu achei ele péssimo. Com toda certeza, ele vai estar entre os piores do ano. E se não estiver, é porque eu esqueci dessa bomba. Duvido muito. É um filme péssimo. Mas o porquê que eu não gostei desse filme? Primeiro, ele me lembrou muito um livro do Joe Hill, numa parte muito específica, na verdade quase o filme inteiro, que se chama Horns, ou Amaldiçoado, que tem um filme inclusive com o Daniel Radcliffe. E por que que ele me lembrou? Pelo fato de que os personagens que são apresentados
não só os principais, mas qualquer pessoa que esteja nesse filme, falam coisas sem sentido a todo momento. E o livro do Horns é sobre isso. Um cara que amanhece com o chifre de um suposto demônio e as pessoas falam o que estão pensando quando o veem. Então elas perdem todos os filtros, quase como se elas estivessem enfeitiçadas. Só que aqui não tem feitiço. Feitiço é um péssimo roteiro mesmo. Então a gente vai encontrar corretora de imóveis que vai falar um monte de baboseira à toa, motorista de ônibus, pessoa dentro de uma loja, qualquer pessoa que eles encontrem falam coisas muito idiotas a todo momento. Chega a ser uma coisa muito forçada. A ideia era juntar uma comédia com um terror. Só que o caminho que foi utilizado aqui é uma comédia de besterol completamente sem graça, sem nexo, sem sentido. Se você assistir qualquer episódio que for do A Praça é Nossa ou da Zorra Total, você vai dar mais risada do que esse filme aqui. Eu vi na minha sessão de cinema algumas pessoas dando risada em 3 ou 4 momentos no máximo. E não era risada, era aquela pequena haha, sabe? Tipo aquele pequenininha risada, aquela risadinha de canto amarela, porque não é um texto engraçado. Ele tenta se vender pela graça na burrice. Ah, mas as cenas de sangue, que eram aquilo que pelo menos eu estava com muita expectativa. Um dos filmes mais sangrentos do ano, um filme que vai nos chocar. Não vai nos chocar porque ele também é mal feito nesse sentido. Ele não é mal feito pelo fato de que ele vai ter maquiagens ruins ou efeitos práticos ruins, mas pelo fato de que ele é sem sentido. Eu até vou deixar, tipo, talvez um micro spoiler para vocês aqui, mas o que vocês imaginam que uma pessoa vai sofrer quando cair em uma piscina completamente eletrificada? Ela vai claramente se afogar e depois ficar completamente eletrocutada, algo nesse sentido. Não no filme das Good Perkins. Aqui ela explode completamente, como se fosse uma bolha de sangue. E várias outras pessoas vão morrer durante a rodagem dessa mesma forma, que é tonta, que é burra, que é essa forma explosiva, que é só pra jogar sangue na tela mesmo. E fica aquela coisa que não faz sentido e é batida de maneira incansável, incansável, incansável. Então eu achei idiota. Tem uma parte final que é uma conversa entre dois irmãos, aonde eles acabam se dando conta que eles têm a mesma mãe, que é uma coisa que chega a ser terrível de burra. Eu não sei em que momento esse texto passou para ser uma coisa inteligente. E eu não tô dando spoiler para vocês grandiosos, só um pouquinho de como são as mortes, alguns diálogos ou alguns personagens que aparecem. Você pode assistir tranquilo que você vai se surpreender com algumas viradinhas de roteiro que ele tenta jogar de forma bem sem vergonha aqui na cara das pessoas que estão assistindo esse filme e pagando esse ingresso. Foi o pior R$ 20 que eu gastei, porque eu paguei meia, graças a Deus. Que se eu pagasse 40, eu ia chorar, porque eu preferia comprar qualquer livro de banca de esquina de R$ 40 do que pagar 40 numa bomba suprema dessa. Juro pra vocês, fazia muito tempo que eu não me sentia tão enraivecido com um filme assim. Outra coisa, só pra vocês terem noção do nível de idiotice escrachada. Várias pessoas começam a morrer na cidade de formas aleatórias por causa desse objeto assombrado. Eis que tem, em uma cena, algumas espécies de líderes de torcida fora de uma casa quando sai o corpo. A polícia está levando, a perícia está levando aquele corpo e fica um monte de líderes de torcida comemorando. Comemorando o quê? O filme não vai te dar essa explicação porque ele não está interessado. É quase como se ele quisesse fazer apenas uma cena engraçada de um comercial, mas é um filme, tem que ter um pouco de lógica. Não tem. Então vai ter várias sequências de coisas completamente sem lógica. As pessoas morrem de maneiras tontas, burras. Nossa, chega a ser triste. É triste, triste, triste. Eu definhei vendo esse filme. Teve um momento em que teve aquele sessão clara, que eles iam falar sobre o drama, porque tem a questão do abandono parental, tem a questão da relação dos irmãos, e aí por um momento ficou aquela cena de draminha, assim, com os diálogos um pouquinho mais rebuscados. Foi nesse momento que eu encostei minha cabeça na poltrona só para descansar um pouco minha visão, porque eu não estava nem aí com os personagens. Eles estragaram completamente a vibe do conto do Stephen King. E eu não sou aquele cara, vocês me conhecem, que fica correndo atrás da fidelidade da obra. Nossa, esse livro não parece tanto com o filme não parece tanto com o livro, ou até mesmo escolheram personagens de maneira errada. Para mim isso não tem sentido nenhum. Pode fazer a sua visão. Só que aqui nem o terror do livro é trazido. Não é terror, é uma comédia, é apenas uma comédia. E como comédia, é uma comédia mal feita, com texto burro, com piadas que são tontas, que se você lesse elas escritas em algum lugar, elas seriam vistas como idiotas. São quase como piadas que deixam o próprio público se sentindo idiota. Eu me senti muito idiota em diversos momentos vendo toda aquela palhaçada.
Não vale a pena, gente. Não vale a pena nenhum centavo do ingresso. Eu vi que várias pessoas gostaram. Eu peço desculpa caso você seja essa pessoa, mas pra mim, sendo sincero com vocês, eu não daria nem 10 centavos pra esse filme se eu estivesse em frente à sala de cinema, se eu soubesse a bomba que seria esse filme. Aqui eu tenho um exemplar de um dos piores filmes que eu vi na sala de cinema. E não foi nesse ano, foi na minha vida inteira. Foi um filme assim que fez eu ficar aterrorizado, assim como o Bill tem medo, por exemplo, que eu fiquei com dor de cabeça de estar naquela sessão. Então, infelizmente, eu vou dizer pra vocês que esse filme, se tivesse uma nota nesse canal, seria uma nota dó. Dó de piedade, dó de pena do meu dinheiro e dó do conto do Stephen King. Por favor, baixem o conto em PDF do Stephen King, O Macaco. É só você digitar aí no Google e leia, para vocês verem uma coisa de qualidade, que vale muito a pena. Quer ver comédia com terror? Assista ao filme que eu critiquei essa semana, Heart Eyes. É um filme maravilhoso, que vale muito a pena. Não é um estrondo de filme, assim, nossa, perfeito, vai ser um clássico, mas pelo menos as piadas fazem sentido e tem terror. Aqui não, não tem terror e as piadas são idiotas. Agora sim, finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui e peço desculpa pela raiva trazida nessa crítica, mas como vocês sabem, aqui as críticas sempre são extremamente sinceras e sempre são, claro, a minha ótica. Então, fique livre para ter a sua ótica, a sua observação, se você gostou, tudo bem. E pode também escrever se você achou maravilhoso esse filme, não tem problema nenhum. Eu vou adorar ler o seu comentário, só que, claro, de maneira respeitosa, porque aqui é um espaço aberto, só que um espaço de respeito para com todos.